Olá, estamos começando mais um programa Fóruns Permanentes. O tema de hoje é Megacidades, Agricultura e Saúde. As entrevistas do programa também celebram o Ano Internacional do Planeta Terra, que foi proclamado pela Assembleia das Nações Unidas em 2005. O evento é organizado pela Coordenadoria de Centros e Núcleos de Pesquisa da Unicamp, Núcleo de Estudos Ambientais e Instituto de Geociências. A primeira apresentação deste Fórum Permanente é Megacidades, Cidades Médias e Crescimento Populacional no século XXI. Eu vou conversar agora com o professor Daniel Hogan, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ele também é pesquisador no Núcleo de Estudos de População e do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais aqui da Universidade. Professor, o que seria uma megacidade e uma cidade média? Uma megacidade é mais um conceito operacional do que científico ou técnico, mas passou a se considerar uma cidade média, a megacidade, aquela cidade com 10 milhões ou mais de habitantes. Cidade média é um conceito que varia muito, dependendo do objetivo, mas as cidades médias, hoje eu diria, é uma cidade menor que 1 milhão de habitantes. Do qual São Paulo, o estado de São Paulo tem uma dezena e o Brasil muitas mais. Quais são os principais desafios enfrentados, tanto pelas megacidades como pelas cidades médias, pensando no crescimento da população nessas regiões e nesse movimento de urbanização que nós estamos vivenciando? As megacidades, que no Brasil nós estamos falando do Rio e de São Paulo, as megacidades condensam no seu território uma complexidade de dinâmicas diferentes e muito sérias que fazem da gestão pública um desafio enorme. Não é só linear essa questão, não é porque São Paulo tem 10 vezes a população de Campinas que os problemas são 10 vezes maiores. Pula qualitativamente a questão quando você tem uma realidade social, econômica, política, institucional, demográfica, com 10 milhões de habitantes, ou, pensando melhor, na região metropolitana, 18 milhões de habitantes, que os desafios de distribuir os serviços sociais, a educação, saúde, transporte, a cultura, etc., nessa situação tão complexa, todos os problemas são interligados, todos os problemas estamos atrasados em tratá-los e os gestores e os homens e mulheres públicos têm um desafio muito grande nessas cidades. Os problemas em si são os mesmos das cidades médias, quer dizer, a educação, saúde, transporte, saneamento, etc. Mas, sendo a mancha urbana mais concentrada e menos espalhada num território muito grande, sendo menor, os problemas são mais tratáveis. O desafio que os prefeitos e os responsáveis pelas grandes cidades hoje é enorme. Então, são diferentes, mas na seriedade e na complexidade dos problemas e na dificuldade de lidar com elas. Os problemas em si são os mesmos. Acabam sendo os mesmos, né? E em relação ao ambiente, professor, como que as cidades entram nesse debate, né? Então, existe um desenvolvimento, ao mesmo tempo ele é sustentável, não é? Como que está aí, podemos entender essa relação das cidades grandes com os problemas ambientais? Bom, o problema ambiental das grandes cidades é múltiplo, não é? Começa com aquele recurso natural mais fundamental, que é a questão da água. Levar água de boa qualidade ao domicílio de cada
a família de uma cidade ou de uma região metropolitana distribuir a água já é um desafio enorme. Captar aquela água, purificar aquela água é um desafio em si. O que a gente observa é que em todas as grandes cidades do terceiro mundo, que esses problemas estão sendo tratados, mas muito tardiamente, mesmo em nossa região. É uma região, pelos padrões brasileiros, uma região rica, mas em termos do tratamento do esgoto, é só hoje que a região de Campinas está dando conta desse problema. Hoje, 2008, que estamos dando conta desse problema. Então, a qualidade da água é o problema maior. Outros problemas ambientais têm a ver com que afetam a população da cidade, são os problemas da poluição do ar, que por mais que as autoridades ambientais controlam a poluição industrial, fica sem muito controle a poluição dos automóveis. Então, isso hoje é o grande desafio das grandes cidades. E é o espaço verde. O espaço verde, isso que eu diria que é uma diferença entre as megacidades e as cidades tamanho de Campinas, de 1 milhão de habitantes. As megacidades, São Paulo está tão ocupado o território que encontrar e preservar e cuidar dessas áreas verdes estão em déficit com as áreas verdes, é muito difícil. Quanto em Campinas, nós temos de fato parque de menos, mas ainda existem áreas não muito distantes da população para serem aproveitadas. Agora, espero que as autoridades prestem atenção a isso. Mas além das questões ambientais que afetam a população que reside nas cidades, também é importante pensar no que se costumou chamar a pegada ecológica das cidades. Quer dizer, o impacto ambiental da concentração populacional fora das cidades. Os níveis de consumo, por exemplo, todo o material, toda a alimentação, todos os bens de consumo que são comprados e usados e jogados fora nas cidades, têm um impacto fora da cidade em si. Então, na medida em que a grande parte da população passa a morar em cidades e passa a consumir de acordo com o padrão urbano de consumo de bens, joga esse impacto para fora da cidade também. Então, o que hoje mais preocupa é a questão das consequências para as mudanças climáticas porque todas as atividades envolvem emissões de CO2. Além de que, como num país como o Brasil, 80%, mais de 80%, mora em cidades, as contribuições às emissões de carbono são maiores das cidades, em particular do transporte, embora o Brasil tenha uma vantagem com a questão dos biocombustíveis e muito provavelmente vai aumentar os biocombustíveis no futuro. Mas, além disso, além de pensar na contribuição das cidades, é preciso começar a pensar no impacto nas cidades das mudanças climáticas e a sua capacidade ou não de responder às mudanças. Por exemplo, uma das coisas que vai acontecer é que a força dos eventos extremos climáticos, as tempestades de vento, de chuva, vão ser mais concentrados e mais dramáticos. Então, toda a questão, por exemplo, da drenagem urbana. Aqui em Campinas nós temos um problema eterno na área central da questão da drenagem. Em São Paulo tem esse problema também. Mas só vai aumentar em gravidade com os eventos extremos que vão acompanhar o aquecimento global. E é preciso planejar para isso, é preciso, porque inclusive é preciso ter planos individualizados para as diferentes cidades, porque
a cidade ser alta ou baixa, ser acidentada ou não acidentada, próximo ao litoral, longe do litoral, todos esses fatores vão afetar a forma que esses eventos extremos impactam as cidades. Então, uma coisa é ver essas médias que a gente lê nos jornais e nos relatórios sobre o aumento da temperatura da Terra. Mas essas médias não vão ser traduzidas em termos específicos para as diferentes regiões, em termos dos impactos. Então, nós precisamos pensar em quais são os impactos, a preparação para esses impactos. O que nós precisamos são pensar como que nós vamos adaptar a essas mudanças, adaptação, porque já vem, quer dizer, não tem mais dúvida que essas mudanças climáticas vão ocorrer. Então, uma dos exemplos é quais são os grupos populacionais mais afetos pelas altas temperaturas. São os bebês, os recém-nascidos e os idosos. Então, o que nós vamos fazer nas ondas de calor que serão parte desse processo de aquecimento global? A gente viu na França milhares de pessoas no ano passado, retrasado, que morreram em ondas de calor. Então, nós precisamos estar preparados para isso, porque vai aumentar em frequência. O Ano Internacional do Planeta Terra une diversos países com o objetivo de estudar, incentivar e divulgar as ciências da Terra para a contribuição do bem-estar da humanidade. São debatidos diversos temas como clima, oceanos, solos e muito mais. Você pode conferir mais informações sobre esse comitê pelo site da Unesco, que é www.unesco.org.br.